Estamos de volta com o nosso Agora com Eles e nesse segundo bloco nós vamos tratar aí sobre transição de carreira e qual o momento certo para uma mudança. Meu querido Eloy, vou aproveitar aqui, você está aqui, você tem tudo para nos dar uma aula também. Você, lá no seu currículo, lá na sua bio, sua profissão de jornalismo, você foi premiado e etc., uma referência e tudo, e agora, hoje trabalha com a comunicação, né, esses treinamentos, e é um piloto de avião. Como é que faz Como isso, é que faz né? Como isso, é que gente? muda? Porque se for olhar assim, a grosso modo, não tem nada a ver, né, vamos pensar. Mas você precisou de coragem, precisou de direção, como é que foi, esposa, você tem uma... Eu tenho um menino de 5 anos. Pois é, aí pensar, enfim, que esse contexto que é o que a gente comunica agora, pessoal de casa, Eloy. Bom, primeiro de tudo, de uma transição, é pensar qual é o teu momento. No meu caso, e eu tenho colegas que me fazem essa pergunta, Eloy, mas você é doido, sua experiência você não é uma doutrina, alto né? negócio e foi para outro caminho, como é que foi isso? Primeiro é qual é o teu momento. Eu estava num momento na TV que aquilo... Eu sempre fui apaixonado, eu sempre digo isso, eu devo tudo que eu tenho ao jornalismo. Mas chegou um momento que aquilo já não trazia mais a mesma adrenalina que trazia anteriormente. Que friozinho na barriga. Aquele frio ou aquela vontade de acordar de manhã e, nossa, vamos para cima e bora lá. Foi aí que aquilo começou a me incomodar. E aí a primeira pergunta que eu fiz é, e se eu não fizer o que eu faço hoje? O que eu vou fazer da vida? E aí eu comecei a me questionar sobre isso, né? Conversar muito com Deus sobre isso também, porque acho que o direcionamento de Deus é que nos ajuda nessa construção e depois aqui na Terra a gente toma as decisões que cabem a gente, mas o caminho é dele. Então, eu conversei muito, foram 3 anos até tomar uma decisão de que está na hora de fazer. E nesses 3 anos, eu comecei a me preparar para esse planejamento, porque diferente do que as pessoas pensam ou falam por aí de transição de carreira, de larga a sua carreira e vai seguir, não foi bem assim. Primeiro, se eu deixar... Como se fosse um passe de mágica, né? Não existe pozinho de pirilim-pim-pim, né? Não existe. E aí eu comecei a me planejar. Primeiro, procurei ajuda profissional, inclusive, para fazer isso, para desenhar um plano de ação de como eu ia fazer isso. E pensar em planos A e B para o que ia acontecer. Eu já estava dando treinamentos na época de repórter, já era muito convidado para dar palestra, treinamento. Falei, bom, vou seguir com isso. E, em paralelo, veio a paixão que eu sempre tive pela aviação de começar essa construção da carreira de aviação mesmo, na aviação. Então, eu tomei esse cuidado de primeiro saber qual é o meu momento, saber que eu estou preparado. Foi uma angústia, vamos dizer assim, pessoal, talvez dividida ali com a esposa, mas sem um plano de ação. Aí você vai e procura um profissional. Um profissional especialista em transição de carreira. Até para conhecer, ver quais são as suas competências, suas habilidades, para até mostrar esse leque aí diante de você. Não é isso? Colocar esse horizonte, abrir esse horizonte aí para você. Agora, foi muito interessante que com a minha esposa, a Juliane, chegou um momento em que eu falei, olha, eu vou sair da TV. E assim, meu Deus. É um susto, né? Como é que você vai fazer isso, né? Falei, bom, eu estou pensando em seguir dessa maneira. E isso é muito legal a gente falar para os homens. Compartilhe com quem está do teu lado. Dá um close, gente, um close no Eloy aqui. Queridos homens do meu Brasil, presta atenção maridos, filhos, pais, avós, presta muita atenção aqui no que o Eloy vai te falar nesse ponto. Compartilhe com as suas esposas, sabe, com a sua família, as decisões que você está pensando em tomar. Construa em conjunto. Dividir aquela angústia inicial que eu falei. Dividir. Trazer aquilo e colocar de peito aberto para ela. E ali eu falei, olha, estou pensando. Pode ser que esta decisão implique nisso, e nós tenhamos algumas dificuldades nessa área, naquela outra área, tenhamos que fazer algumas adaptações aqui. Estou pensando em seguir por esse caminho, mas eu sou, por exemplo, a aviação, um caminho que eu estou começando do zero. E aí?
Não vai ser uma coisa que começa hoje e amanhã já está. E não é. Eu comecei isso em 2016 e isso ainda é um processo, né? Hoje eu não estou exclusivamente na aviação. Não estou. Até tenho no meu planejamento de vida, tem um momento em que eu fico exclusivamente para a aviação. Quando o Serginho comprar o avião dele, eu vou ser o piloto do Serginho. É isso aí, ó. É nóis. E eu vou para onde vocês me levaram, eu tô indo. Léo, eu vou levar você lá para a China, Léo, que você já foi lá. Mas eu brinco com o seguinte, você tem que ter esse planejamento. E foi muito interessante, e é um mérito exclusivamente da minha esposa. Eu lembro que quando eu falei, estou querendo fazer o curso de piloto. É um negócio que sempre eu tive paixão, mas de repente, né? O que você acha disso? É loucura? Eu vou investir uma grana nisso? O que você acha? Ela falou o seguinte, amanhã você acorda, 9 horas da manhã eu quero ser lá fazendo a matrícula. Então ter uma parceirona do teu lado ali para te apoiar, né? Faz absoluta diferença, sabe? Isso também tem muito a ver com o que você construiu, né? Porque você não chegou do nada e falou assim, ó, mudei de carreira, agora eu vou... Estou pensando nisso, tomei essa decisão. Teve aí você arrumou uma preparação, briga, né? Planejamento junto, um entender junto, né? Então vai sendo construída uma base. Acho que para toda grande mudança tem que ter uma preparação. É claro que nem tudo na vida a gente consegue planejar e preparar, né? Existem os acasos, existem as calamidades, né? Nós vivemos agora, recentemente, o melhor exemplo, né? Que foi a pandemia, né? Nesses 2 últimos anos aí. Que obrigou muita gente a, de repente, mudar. A se reinventar, né? Se reinventar. Mas, tendo um planejamento ou podendo fazer isso, eu acho que muitas pessoas, muitos homens, às vezes, têm medo. Né? O medo, eu acho que consome o coração de muitos homens. Eles têm um sonho, eles têm um desejo, eles têm uma aspiração, eles sabem que podem ir, mas o medo trava. Não vou mudar de carreira não, porque deixa eu me manter aqui no que está seguro para mim, né? E Léo, deixa eu compartilhar talvez até um testemunho meu, já que a gente está numa casa de Deus aqui, para falar isso com pessoas que são de Deus. Eu, durante algum tempo, ainda fiquei naquele conflito com Deus. Falei, poxa Deus, mas eu fiz o planejamento, eu pensei em fazer isso aqui. E aí eu estou indo por esse caminho, por exemplo, o meu caminho de treinamentos, palestras, ele está fluindo, ele está acontecendo de uma maneira extraordinária. Mas aí eu tinha planejado o negócio da aviação. O que você quer de mim, Deus? Pelo amor de Deus, sabe? Aquela coisa de questionar mesmo. E até com um peso grande, e isso aí a gente não desconsidera nunca, a questão do tempo. Sim. Porque quando o Léo fala dessas mudanças, a gente já quer o imediato. Sim. Por exemplo, eu saí ontem de uma coisa, hoje eu estou em outra, eu já quero ter fruto daquilo como se mudasse. E aí vem Deus. E o seu tempo, e o meu. Né? E é importante a gente saber isso, porque às vezes saber entender a mensagem de Deus, o tempo de Deus, para essas decisões. E está tudo certo. O que no meu caso eu fiz? Dentro do meu planejamento eu tenho um tempo de execução. Eu estabeleci um tempo de execução, até porque para uma nova profissão você tem um prazo de validade para ela acontecer ou não. Sim. Mas também você não pode. E eu fico muito assustado quando alguém fala assim, joguei tudo para o alto e fui vender coco na praia. Cara, calma, não deve ser assim, né? Você deve caminhar de uma outra maneira. Então, é aquele negócio. Às vezes, você está planejado, pensando exclusivamente nisso, mas o propósito de Deus para a tua vida é outro. E está tudo certo. E Sim. vamos que vamos. E ele vai fazer as coisas. O que é importante é não ficar frustrado, porque eu vejo muito profissional hoje em dia que está literalmente já sem paciência nenhuma com o trabalho e aí fica lá amassando barro, não pensa em mudar, não pensa em buscar novos ares e fica uma vida de amargura ali para ele. Aí vale aquela máxima, né, que a gente ouve aí, faça o que você gosta e você não vai precisar de trabalhar nenhum dia da sua vida, né? Mais ou menos por aí. Claro que não é trabalho absoluto, é trabalho. Né? Não, trabalho é trabalho, mas não tem esse peso aí dentro daquilo que a gente se propõe. Meninos, agora nós vamos colocar uma menina na nossa roda de conversa, porque aqui vocês já sabem, né? No Nó Agora é com eles. A mulher tem voz e tem vez também. E a opinião que nós vamos receber agora é super, hiper, mega gabaritada com uma queridíssima nossa, especialmente aqui na TV, nossa querida Inácia Soares.
Olá, amigos da bancada do Agora é com Eles. Tudo bem com vocês? Eu trago aqui a minha humilde contribuição para essa discussão sobre o tema mudança de carreira. Bom, eu penso que mudança de carreira cai bem para qualquer profissional. Mas é interessante que ele tenha aí um bom motivo para fazer isso, porque novas escolhas são sempre arriscadas. Podem dar certo, mas também podem não dar. Agora, o que será que está fazendo esse profissional querer mudar de carreira? Será que é porque ele não está tendo ganhos financeiros suficientes? Será porque ele não está tendo satisfação pessoal com aquilo que está fazendo? Ou pode ser também que ele esteja percebendo que o mercado já não está mais dando valor ao conhecimento que ele tem, às entregas que ele faz. Então, por isso, ele está pensando em mudar de carreira. Ou será porque você viveu mais, aprendeu mais e descobriu dentro de si uma nova vocação? Seja qual for a sua razão, ela é um bom motivo para você mudar. Porque, afinal de contas, nós temos que ter satisfação com aquilo que fazemos no trabalho. Porque, afinal de contas, o trabalho ocupa a maior parte do nosso tempo nas rotinas diárias. É ou não é? Então, mudar é arriscado. Mas se você quer mesmo mudar, está consciente dessa escolha, então faça a sua mudança. Mas quando você for fazer essa nova escolha, tente levar consigo pelo menos uma parte da sua experiência na trajetória de trabalho anterior. Porque assim você não vai chegar lá totalmente desprovido de conhecimento, desprovido de qualquer lastro. Todos nós já passamos pela situação de sermos aí recém-formados, estarmos no primeiro emprego e termos bem pouco a oferecer. E a gente sabe que o mercado não olha para a gente com tanta confiança nessa condição. O mercado não espera muito de nós quando somos jovens, mas já adultos, se nós pudermos levar para essa nova escolha profissional uma trajetória de entregas e de resultados, isso vai fazer com que o mercado nos olhe com mais interesse e isso vai nos ajudar aí nesta nova caminhada. Então, procure escolher uma nova profissão que de alguma forma esteja relacionada com aquilo que você fez antes. Assim você vai aproveitar aquela trajetória. Quer ver um exemplo? Um médico que de repente se vê cansado aí de trabalhar em clínicas e hospitais e se descobre um bom cozinheiro. E aí passa a querer montar um negócio que tem a ver com alimentação. Ele vai continuar a cuidar da saúde das pessoas, porém, sob outra perspectiva, a de alimentos saudáveis. Percebe? Mas olha, se de tudo você quiser fazer uma mudança radical na sua carreira e escolher um caminho que não tem nada a ver com aquilo que você fez antes, então a minha dica para você é a seguinte: estude muito, considere-se aquele aprendiz que sabe que nada sabe e compense a sua falta de conhecimento e a sua falta de experiência naquela nova área com entusiasmo, com vontade de trabalhar, mostrando para as pessoas que você está feliz com essa escolha e, sobretudo, ouvindo sempre e prestando atenção aos retornos que você vai receber, porque assim você vai evoluir sempre. Boa sorte! Uau! Muito bom. Inácia, beijo para você, obrigado pela riquíssima contribuição. Léo, prateleira de cima, série Não, esse programa hoje tá demais, irmão. Tá top do top do top. Tem que reprisar direto isso aqui. Verdade. Mandar um abraço para a Inácia, que ela foi uma das grandes incentivadoras nessa minha transição aí de ir para a área de treinamentos, palestras. Se descobrir também, né? Exato. Porque às vezes se tem uma ideia, não sabe como implementar essa ideia. Às vezes a gente pensa que é muito, às vezes com pouco a gente consegue já dar os primeiros passos, né? Agora, Eloy, quando a gente ouve aí a Inácia falando sobre a preparação, a gente volta ao que nós falamos lá atrás sobre no assunto da comunicação, a palavra de Deus nos ensina sobre Provérbios 22, 29, fala lá sobre o perito. Vês um perito, um expert em sua obra, perante rei será posto e não entre a plebe. Essa construção de preparo, de dominar também, de conhecer o que se quer, é fundamental. Ponto 1. E quando essa balança ela tem esse contrapeso, por exemplo, com o medo. Mudança de governo. E se eu sei que eu só vou ter um retorno financeiro disso um pouco mais adiante e minha família? Como lidar com esse medo e as suas formas? O medo é uma trava que a gente coloca nessa caminhada e eu digo que ele sempre vai existir. É aquele frio na barriga. Eu gosto de comparar muito com... Eu tenho medo de andar de moto, tenho medo de cair de moto. Qual deve ser o caminho, então? Eu primeiro tenho que estudar, me preparar, aprender uma técnica de pilotagem dessa moto para daí eu ter o controle desse medo.
Não é que o medo vai deixar de existir. Trazendo para o universo profissional dessa transição de carreira, eu acredito muito que ter uma preparação. Como a Inácia falou, né? Estudar, buscar conhecimento, saber em que terreno você está pisando, saber quais são os tropeços que ali eventualmente, né? Tentar antecipar quais são esses tropeços que podem acontecer. Deixa eu só entrar assim Os com uma mais ideia. comuns, né? Pelo menos os mais comuns, que sempre tem alguma coisa que naquela nova profissão, naquele novo empreendimento que já se sabe que vai acontecer. Por exemplo, eu penso aqui, assim, só para dar uma ilustrada assim, no que minha mente está aqui desenhando. Por exemplo, vou abrir um bar em Belo Horizonte. Um bar em Belo Horizonte. O Belo Horizonte é a capital dos bares, né? Aí do Brasil. Não só pensar nisso, eu tenho que pensar também no diferencial, onde eu vou colocar, o que é o código ali daquela região. Isso tudo faz parte dessa mudança, dessa ideia, não é? Sim. Na carreira de piloto, por exemplo, um dos fatores que eu tive que colocar em consideração foi a idade. Porque há um prazo de validade para piloto, né? Com 60 anos você está saindo. Então, você... Não tem como esticar mais. Não tem como esticar. E uma das coisas que eu mapeei foi, será que alguém contrata alguém com 42 anos, começando do zero de aviação? Eu tenho esse medo. Então, como é que lida com isso? Se não, sei lá, se eu não vou conseguir um trabalho numa companhia aérea por conta desse fator idade, né, porque para formar um piloto é muito caro, né, para uma companhia aérea, então, para uma empresa mesmo. Então, qual é a alternativa que tem? É a aviação executiva, que é hoje o que eu faço mais com frequência. Tá, mas e se na aviação executiva tiver isso? E aí você vai criando essas situações até para você conseguir enxergar para onde você vai caminhar. Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Agora, e aí? Por onde? Se acontecer isso? Então, dessa maneira, você consegue diminuir a sensação de medo, mas ele nunca vai acabar. Eu tenho medo. E se der errado amanhã, tudo que eu estou fazendo agora, o que eu faço? Volto, dou 2 casinhas para trás, né? Aqueles passinhos. Que não é um defeito de caráter e nem falta de fé. Exatamente. Né? O importante é o seguinte, o simples fato de você começar esse processo, se é esse o momento e é essa a sua decisão, já te deixa um passo à frente do que você estava ontem. Então, daqui a 5 anos, você quer fazer o quê? Eu quero fazer isso. Então, você tem que começar essa construção. Você tem que começar essa construção de algum lugar. Então, vamos lá, um passo de cada vez. Eu, no meu caso, fui lá, vou tirar a carteira de piloto privado, que é o primeiro passo. Mas piloto privado não te dá muita opção. Então, ótimo. Então, qual que é o próximo passo? Vamos embora. E vamos para o próximo, até você atingir aquilo que você quer. E uma coisa que é muito legal que eu vi de um estudo, que essa geração atual, ela vai ter pelo menos de 5 a 6 trabalhos diferentes ao longo de uma vida. Então, aquela coisa que os nossos pais, os nossos avós tinham, de carreira, de que você vai entrar aos 18 numa faculdade de Direito, vai ser advogado e vai ser advogado o resto da sua vida até morrer. Acabou. Não existe mais, não. Agora, eu vejo que tem arquiteto que virou gerente de marketing de uma empresa. Eu tenho cara que é de medicina que foi dar bem cuidando da planta, vamos dizer assim. Eu conheço um jovem que começou fazendo direito para pagar a sua faculdade, começou vendendo alguns itens de roupa, a coisa evoluiu durante o período de curso, formou num dia, no outro dia prova da OAB, passou e tal, tem lá a OAB, tem tudo certinho. Mexe exclusivamente com essa loja aí de acessórios e tudo, porque deu certo para a vida dele. Exatamente, eu acho que a pessoa não pode perder a ousadia, ela não pode perder a vontade, mas ao mesmo tempo talvez o que a gente vai ter que mais lidar na nossa geração e nas que virão é assim, mas não fica mudando muito não, porque você, né, se firme naquilo que preenche você, se firme naquilo que pode te dar a renda que você precisa.
a renda que você precisa, o sustento que você precisa, mas também algo que faça com que você cumpra o seu propósito. Para nós que somos cristãos, a gente sempre vê algo além disso, né? A gente sempre enxerga a vontade de Deus, o propósito de Deus, a vontade do Senhor. Preserve seus valores. Preserve os valores. Eu acho que nunca é tarde. Uma pessoa que talvez está com seus 30, 40, 50 anos, mas o seu coração tem uma chama, um ardor, uma insatisfação, acho que ela deve sim, ela deve planejar, ela deve tentar mudar a carreira, ela deve tentar se aventurar nessas novas águas, não tem problema nenhum. Ela deve fazer isso, mas principalmente para nós que somos cristãos, faça isso debaixo da orientação de Deus, ou regue todo esse momento, todos esses passos, regue esse momento coração, com busca a Deus, porque isso vai preservar a gente e preparar o nosso coração. Ô, Léo, então deixa eu te dar uma cutucadinha aí. Por exemplo, para você hoje, você é um pastor bem conceituado, muito bem preparado. Você pensa, por exemplo, você tem algum tipo de cobrança, talvez, Léo, que fala assim, mas daqui a algum tempo eu posso fazer isso, não sendo um pastor integral, mas sendo voluntário, porque isso aí, você já recebeu essa unção, mas fazendo alguma outra coisa, já pensou nisso? Olha, a gente sempre pensa, a gente sempre vê o mundo das possibilidades diante de nós, né? Mas uma coisa que eu já entendi, por exemplo, eu me preparei na minha adolescência, início de juventude, para ser um grande programador da área de inteligência artificial. Uau. Eu me preparei para isso. Fui para a faculdade de engenharia de computação. Então eu já vivi uma grande mudança. Que eu era totalmente imerso na área de exatas. Totalmente imerso na área de exatas. Eu não fazia ideia. Mas é porque quem me conhece hoje, né, não conhece o para trás. Então eu já vivi hoje você ajuda a programar grande. Almas. Eu já vivi essa mudança grande quando eu tive esse encontro com o propósito de Deus, com o ministério, né, com o pastoreio. Isso já foi uma mudança grande para mim. Então hoje eu já posso dizer que eu já cheguei naquele lugar que eu falo assim, dentro desse lugar eu não me vejo fora dele. Mas dentro desse lugar eu vejo um ambiente, não é ambiente não, uma gama de possibilidades. Um horizonte grande, uma gama de possibilidades que eu ainda posso alcançar. Então, dentro desse lugar, igual o pastor Márcio fala com a gente, né? A vida é assim, filho. Você escala uma montanha, quando você chega lá no alto daquela montanha, que para você era intransponível, você chega lá no alto e você descobre que lá na frente tem uma montanha maior ainda. Você tem um horizonte maior ainda na sua frente. Então, eu penso em possibilidades na frente, penso em possibilidades diferentes da que eu vivo hoje, em alguns aspectos sim, mas não fora do lugar onde eu estou. Mas dentro desse horizonte que eu enxergo dentro de onde eu estou. Que eu acho que isso também é algo muito interessante, né? Às vezes não é só uma mudança de carreira, mas é uma ampliação daquilo que você tem hoje, né? E é isso que te deixa com a vida jovem. A sua mentalidade jovem, porque o que você está querendo a mais, assim, de aprendizado, de experiência na sua vida profissional, na sua vida pessoal? O que você está querendo para a mais? É aquela coisa de deixar o seu cérebro ativo. Isso é intrínseco a todos nós, por quê? Por exemplo, a gente vê no futebol um time que foi campeoníssimo em tudo que disputou o ano passado, esse ano não rendeu tão bem, até do aspecto psicológico de um relaxamento. A palavra de Deus nos fala que no derramamento ali do Espírito, uma das evidências maiores, né? Uma das evidências maiores disso aí é que Deus, derramando do seu Espírito, os velhos sonhariam. É exatamente o que o Eloy falou, não é? De ter ali, peraí, eu ainda tenho o que realizar, eu ainda tenho múltiplas opções na minha vida, eu sou um potencial atuante. Cada um tem que olhar para si, mais ou menos se enxergando assim, né? Pronto e desejoso a esse novo, porque o novo assusta, mas não pode nos paralisar, né? Exatamente, é não ficar estagnado, né? E como você estava falando de time, para mim é muito difícil falar de time, porque eu sou do time vencedor, né? Eu vim até aqui para homenagear o meu Flamengo. Aqui 2 programas de suspensão para o Léo. Né? Porque aqui está tudo certo, então é acostumar com vitórias, mas o Gigante parado, voltou, né? A Série A, ocupar o lugar, então agora pronto.
Aqui nós temos Não é alguém crente, que, não. que é acostumado a sofrer, né? Mas está tudo certo. Eu no sei final sofrer, tudo dá eu certo. sei sofrer como sei ganhar agora. Gente, esse programa Agora é com Eles foi o tipo do programa que, para nós aqui, eu sei que para você em casa, é daqueles assim, acabou, não. Mas nós temos que encerrar, meus amiguinhos. Deu hora já, né? Gente, que programa rico. Meu amigo Eloy, muito obrigado aí por participar conosco. Você tem que estar aí com a gente em outros mais aí. Tamo cara. junto, tamo junto. Obrigado, Serginho. Obrigado, Léo. Obrigado Muito pelo bom, carinho Léo. de Obrigado. todo mundo aí. Sempre bem recebido aqui. Leozito, valeu. junto, Serginho. Gente, beijo pra vocês. Meus queridos homens, se precisar de mudar, mude. Mas faça com orientação, com planejamento e essa decisão muito firme. Jó 22:28 diz, determinando tu algum negócio, seja firme e a luz brilhará no seu caminho. Valeu.